Olá, eu sou o Juliano Castro e você está aqui no Troço de Nerd. E hoje nós vamos começar falando sobre a segunda parte do programa daquele vídeo que a gente fez sobre o Resident Evil. É só algumas coisinhas que ficou faltando para a gente poder complementar aquele vídeo, já que o primeiro vídeo que eu fiz ficou muito comprido. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá pessoal! Bom, hoje eu vou falar algumas informações complementares sobre o vídeo de Resident Evil que ficou faltando e como eu falei para vocês, eu tinha falado, ou se eu não falei, estou falando agora, essa é a continuação do último vídeo de Resident Evil que a gente fez há uma semana atrás. Bom, continuando, entre os jogos que eu citei, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 5, entendeu? Antes de Resident Evil 4, nós tivemos antes de Resident Evil 3, nós tivemos um jogo da franquia Resident Evil lançado para uma das plataformas mais bacanas de videogame que já lançaram até hoje. Estamos falando de Resident Evil Code Veronica. Esse jogo, ele foi um jogo primeiramente lançado para o falecido e fantástico Dreamcast e está dentro da biblioteca hoje como um dos melhores jogos para a plataforma. Há jogos ao lado ali como o Shenmue, o Berserker, Street Fighter, entre outros jogos. Code Veronica foi um dos jogos mais vendidos da franquia e trazia uma coisa diferente, que era o cenário, já que o jogo se passava numa mansão diferente daquela de Raccoon City, era interpretado, aliás, protagonizado por Claire Redfield, que acaba acordando dentro de uma cela e ela acaba sendo salva e não sabe por que cargas d'água ela foi salva, somente que ela está dentro, bem dizer, de uma mansão. E ela acaba tendo que descobrir também alguns paradeiros sobre irmãos gêmeos, um menino e uma menina. O paradeiro deles é um mistério e ela resolve tentar descobrir. Esse foi uma das curiosidades do Resident Evil, mas continuando falando de jogos, o Resident Evil trouxe também algumas mecânicas diferentes. Foram lançados alguns jogos no Japão que não fizeram muito sucesso fora do Japão. E entre eles está o Gun Survivor, é uma franquia de Resident Evil em que o jogo é feio, você joga em primeira pessoa, ou seja, é como se você estivesse dentro do jogo. E também temos outra franquia que é Outbreak, que é um outro tipo de franquia de Resident Evil que você joga com vários personagens e é considerado também o jogo mais difícil da franquia Resident Evil. Vamos passar agora para os filmes de Resident Evil. Resident Evil teve ao todo 6 filmes lançados. A franquia foi interpretada por Milla Jovovich. Para quem não sabe quem é Milla Jovovich, quem assistiu, um dos últimos filmes dela foi Os Três Mosqueteiros. Nós temos também Chaplin, ela fez uma das namoradinhas do Chaplin. Enfim, é uma atriz muito bonita. Ela é uma atriz que fez muito sucesso no cinema agora com a franquia Resident Evil. E a franquia, bem dizer, levantou a carreira da atriz, que era até então uma atriz desconhecida, que participava como coadjuvante em algumas produções A, outras produções B. Mas voltando à franquia Resident Evil, o Paul Anderson, que é o diretor, para quem não sabe, Paul Anderson foi o mesmo diretor que fez Mortal Kombat, para mim, um dos melhores filmes baseados em games. Resident Evil, a franquia, o filme, ele não tem absolutamente nada a ver com os jogos. Ao contrário, Resident Evil, o filme, ele se passa no futuro, começa nos dias atuais,
e ele, no decorrer dos filmes, quando vai se passando, o filme chega, ele sai dos dias atuais, e quando chega lá no sexto capítulo, no sexto e último capítulo da franquia de filmes, ele acaba se passando no futuro. Resident Evil, o Hóspede Maldito, que foi o primeiro filme que estreou, ele trazia alguns ingredientes dos jogos, como a mansão, os Doberman zumbis, os próprios zumbis e, claro, não podia faltar o tão esperado Nemesis, que nós só viemos ver a mutação dele no Resident Evil 2. A franquia fez muito sucesso, apesar da crítica malhar muito a franquia, mas Paul Anderson conseguiu fazer com que o filme ele fosse independente dos jogos, acrescentando apenas algumas ferramentas, alguns ingredientes, como por exemplo, os corvos, os hunters, entendeu? Entre outros personagens que nós vemos. Na franquia já passou Leon Kennedy, Carlos, que é... Carlos, eu não me lembro sobre ele, que faz parte dos mercenários. Quando você termina Resident Evil 2, por exemplo, tem esse personagem que é o Carlos. Já passou Chris Redfield, Claire Redfield e até mesmo Jessica Chambers e, aliás, Jessica não, Rebecca Chambers, entre outros personagens de Resident Evil. Apesar de todos esses personagens terem passados, não, como eu falei para vocês, eles fazem outro tipo de personagem. Por exemplo, o Leon Kennedy, ele é mais voltado, ele é mais como um espião do que propriamente como um agente do governo. Chris Redfield também, ele é mais ou menos um mercenário. Então é mais ou menos por aí que a franquia de filmes continua. Ou seja, foram acrescentados ingredientes, como falei para vocês, mas a história em si não tem absolutamente nada a ver com os jogos. Diferente dos animes que nós temos aí, por exemplo, Resident Evil Dominação, ele tem muito a ver com, ele pega uma ponta e tem muito a ver com Resident Evil 4. Aliás, ele liga Resident Evil 4 e Resident Evil Dominação, que são os filmes de animação, eles estão diretamente ligados a algum jogo de Resident Evil. A gente não sabe explicar o porquê, mas eu posso dizer para vocês que a franquia, tanto a de animação como a de filmes, são muito bons. Se você não viu, você encontra, você pode alugar pelas TVs a cabo, ou você pode também fazer uma procura no YouTube, que eu acredito que eles têm completinho. Ok? Gente, eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, pelos likes e pelos compartilhamentos, e pedir para vocês de novo, para você dar um like, bagual, se inscreva-se no canal Troço de Nerd e também compartilhe nossas postagens. E não esqueça de acionar o nosso sininho para que você não perca uma postagem só, ok? Vai ter mais vídeos novos essa semana, aos poucos eu vou colocando, pois eu estarei saindo de férias. Sim, o tio aqui tá cansado pra caramba, o tio precisa de férias. Então a semana que vem eu vou postando os vídeos conforme vai passando a semana. Ok? Um grande abraço a todos vocês e até logo.